Boa noite a todos. Então, gostaríamos hoje de conversar a respeito desse assunto, vazio existencial. É claro que não temos a pretensão de esgotar esse assunto nessa noite, porque é um assunto bastante complexo, nem somos especialistas, né, no assunto, mas tentar trazer algumas reflexões de alguns autores, né, a respeito do tema, conversar um pouco a respeito de um problema cada vez mais comum nos dias de hoje, nas nossas vidas, né, e presente em todas as faixas etárias que acometem, né, a nós nos dias de hoje. E é um assunto bastante relacionado também, né, com a questão do suicídio, né? A gente está no mês do Setembro Amarelo e esse vazio existencial acaba levando à depressão e a depressão, muitas vezes, ao suicídio. Então, para a gente começar, até antes de entrar realmente no vazio existencial, devido ao Setembro Amarelo, gostaria de trazer alguns dados a respeito do suicídio, que é interessante a gente ressaltar, a gente refletir e falar mais a respeito. O primeiro deles é que o suicídio ele ainda é considerado um tabu. As pessoas não falam muito a respeito dele, né? Às vezes com receio de que o outro vai... Que falando a respeito vai aumentar o número de casos, e quanto que na realidade tem mais evidências do contrário, a importância de se conversar a respeito, e logo vocês vão entender por que disso, né? Mas ele realmente deveria ser considerado um caso de saúde pública. Um outro ponto, no mundo, no ano de 2019, 1920 pessoas cometeram suicídio diariamente, tá? Então é uma pessoa a cada 45 segundos. Qual a boa notícia que a gente poderia dar a respeito disso é que no mundo esse número vem caindo, né? Antes, alguns anos antes, estava uma pessoa a cada 30 segundos. Então esse número vem caindo mundialmente. Qual que é a parte um pouco mais alarmante disso, né? A gente vai ver em seguida que no mundo ele vem caindo, né? Mas aqui no nosso estado vem aumentando, né? Então, qual é o outro dado muito alarmante? A cada pessoa que consegue se suicidar, se estima que de 10 a 20 outras pessoas tentaram, mas sem sucesso. Então, quando a gente fala nesses números, se a gente pensa em pessoas com problemas que tentaram o suicídio, aumenta muito o número de pessoas envolvidas. Isso sem falar em familiares envolvidos, né, que acabam sendo trazidos juntos a partir desse problema, né. Então, oficialmente no Brasil, agora já com os dados de 2020, são registrados 40 casos de suicídio ao dia. Então, para a gente ter uma noção, o Brasil, de maneira geral, ele é considerado um local de baixa comparado com o mundo, né? Porque no mundo, a média de casos é de 9 casos a cada 100 mil pessoas. No Brasil, é 5,7. Qual que é o dado alarmante? O nosso estado, Rio Grande do Sul, é o estado que tem a maior incidência de suicídios de todo o país. E hoje, né, está em 13,3%, né, 3,3 a cada 100 mil habitantes. Então, por isso que é um caso de calamidade pública, né, e isso são dados de 2020, né, até pegaram os dados no início da pandemia, de 2019 para 2020 se manteve, mas se olhar para os anos anteriores, esse dado vem aumentando, enquanto que no mundo vem caindo. Então, realmente é algo que a gente começa a entender, quando a gente olha para isso, a gente entende por que tamanha importância das pessoas se importarem, a gente tem um mês preocupado com isso.
E qual o dado mais importante que às vezes a gente não sabe a respeito do suicídio? É que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos suicídios poderiam ser evitados, porque eles estão relacionados a psicopatologias que são diagnosticáveis e são tratáveis. Então, podemos dizer com certeza, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados, serem tratados. E esse é um dos grandes motivos pelos quais temos que conversar mais a respeito, temos que entender a respeito, temos que saber para que possamos identificar. Para que possamos identificar quando alguém está passando por um processo doloroso, né? Tem diversos livros que falam mais a respeito disso para a gente entender. A gente tem muitos tabus, a gente tem muitos conceitos errados, né? Quem tentou nunca mais vai tentar, volta a tentar. Quem só fala não vai fazer. Não é verdade. A grande maioria dos casos, as pessoas sempre falam antes de cometer ou tentar. Né? Então, quando alguém fala, né, está desgostoso da vida, na nossa família, a gente tem que levar aquilo a sério mesmo, que não, a gente tem que levar a sério. Porque e se for? Então, não existe uma causa determinante para o suicídio acontecer. Não é só depressão, não é só desgosto pela vida, são muitas coisas relacionadas, né, que estão relacionadas. É uma questão complexa. Né. Mas um ponto que o Espiritismo vem nos trazer e nos explicar. O suicídio, ele não vai trazer alívio em nenhum caso, em nenhuma hipótese, em nenhuma situação que for se buscar o suicídio, independente para o que for, ele vai representar alívio ou melhora para as condições que a pessoa está passando. Porque outro ponto bastante importante, porque as pessoas que cometem o suicídio, elas não querem deixar de viver. Elas estão procurando uma solução para os problemas que elas têm. Elas acreditam que muitas vezes essa vai ser a solução, porque já tentaram outras. Mas aí que vem a questão que o Espiritismo ajuda a nos entender que não adianta, isso a gente vai postergar, porque a vida continua, o problema vai continuar, ele não vai desaparecer acabando com a vida. Então, não é a solução do problema. Na verdade, ele piora a nossa situação, ele não vai apresentar uma melhora para nós, né? Vai sumir os problemas, não, os problemas vão continuar. Né? E a gente, na verdade, está adicionando um problema maior. Então, realmente não é a solução. E, claro, a gente tem que sempre divulgar, qualquer pessoa que esteja passando por essa situação, é claro que na Casa Espírita a gente tem atendimento fraterno para ajudar, para a gente conversar, mas às vezes a gente precisa de uma coisa na emergência. E felizmente, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o número 141, que ele funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, qualquer momento que alguém estiver passando por alguma necessidade, em desespero, pode buscar, porque lá eles vão nos escutar, né, e vai ter alguém para nos escutar, para que a gente possa conversar. Então, assim, só alguns dados para a gente falar um pouco a respeito do suicídio, que são dados importantes, que a gente divulgue, que a gente entenda, né? E durante esse mês a gente está tendo várias, né, palestras relacionadas com esse tema para que a gente possa compreender melhor. Bom, passando então para o nosso assunto do vazio existencial, tem um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em que falam, né, os espíritos: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? E aí respondem, né? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo
E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos de lassidão, né? Então, o abatimento, uma espécie de apatia, né? E vos julgais infelizes. Então, essa é a resposta dos espíritos, né? Da onde que vem isso, né? Então, para a gente entender um pouco essa questão que é, muitas vezes, essa falta da ligação com o alto, né? Isso, muitas vezes, traz, porque, querendo ou não, quando a gente estuda o espiritismo, a gente entende um pouco mais que o corpo físico, para o espírito, em comparação com a vida espiritual, é uma prisão, nos limita em diversas questões. Ele é muito importante, a nossa vida aqui, para a nossa evolução como espírito, né? Mas esses são problemas que nos aparecem, né? Que faz parte da nossa evolução, a gente aprender a lidar e trabalhar com eles. Então, como a gente já vem falando, o que a doutrina espírita nos traz? Que existem dois planos da vida. Uma, que seria o mundo espiritual, ou então também chamado de erraticidade. Por isso, quando a gente escuta falar em espírito errante, é o espírito desencarnado, que está na erraticidade, por isso errante, né? E esse é o local onde a gente fala a nossa verdadeira pátria, porque é onde o espírito passa a maior parte do seu tempo. Na verdade, a encarnação é apenas um instante do momento da encarnação, do espírito, né? É um momento muito breve. E normalmente nós passamos muito mais tempo no plano espiritual do que aqui encarnados. E uma das questões que se tem é, enquanto no plano espiritual nós temos uma liberdade muito maior de ação, né? A gente não está restrito com essa, entre aspas, aqui, camisa de força nos restringindo, que é o corpo físico. O espírito, ele está muito mais livre. E outro ponto muito fundamental é que, enquanto no mundo espiritual nós temos uma possibilidade de perceber a essência da vida e os desígnios da divindade com maior facilidade. Em comparação, quando nós formos analisar aqui o mundo material, onde nós nos encontramos agora encarnados, né, a gente está preso a essa matéria. Toda essa ligação com o mundo espiritual, ela existe, é possível de nós termos, mas ela é um pouco mais difícil. A gente fica preso, né? A gente fica muito mais ligado a essas questões materiais da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. E temos maior dificuldade de nos conectarmos com, o lado espiritual, né? Pessoal, deixa eu fazer uma correção, eu coloquei errado, tá? O CVV, o número é 188. Obrigado por me corrigir. Então, pessoal, aí a gente começa a entender que essas amarras, né, amarras do corpo físico, eles nos distanciam um pouco desse mundo espiritual. A gente não consegue perceber, ele está presente, esses dois mundos, ele está presente ao tempo inteiro, mas muitas vezes a gente fica muito mais ligado às questões materiais, e isso muitas vezes nos causa esse distanciamento, e começa a surgir essa questão desse nosso vazio. Bom, a segunda parte a gente vai falar, agora nessa parte aqui, falar um pouquinho da juventude. Algumas questões que acontecem mais esse vazio durante a juventude. Mas é claro que quando a gente fala aqui na juventude, a gente vai ver que não é só com os jovens. A gente vai ver que muitas vezes os adultos também passam por essas situações. Então, o que acontece? O período da juventude é onde é que começa, né, o jovem está deixando a vida, né, deixando de ser criança para começar a entrar para, né, a juventude está numa fase de transição para a vida adulta. Então é natural que nesse momento comece a acontecer o gradual afastamento do convívio com os pais, né? Uma busca de uma
de uma individualidade própria, né? Começa a procurar e começa a definir os seus próprios projetos, o que ele quer, o que ele busca, os seus gostos. Então é natural começar a ter esse afastamento. Só que com isso também, o que acontece? A vida começa a impor muitas questões em que o jovem tem que começar a responder. E a partir do momento que ele está um pouco mais liberto, muitas vezes ele tem que, sozinho, porque não está sempre com a presença dos genitores para estar lhe dando um apoio naquele momento. Então é normal, nesses momentos, às vezes sentir o vazio, a solidão, a insegurança, incertezas do que é o certo, do que é errado. Então, esses conflitos acontecem com o jovem. E também começam a acontecer muitos conflitos com próprios genitores, com os pais, né? Certas vezes com pais que são mais compreensivos, que entendem o filho, né? Outras vezes não tanto, né? Ambos casos acontecem conflitos. Acontecem os conflitos dos pais, que muitas vezes querem que o filho siga certo caminho, né? Muitas vezes não respeitando aquele indivíduo que tem, né, aquele espírito que na verdade tem um processo reencarnatório dele, não está ali para viver a vida do pai, né? Ele está ali para viver a vida dele. E muitas vezes os pais, achando que é o melhor, acabam encaminhando um filho para o caminho que talvez ele não é o caminho que ele escolheria, né? E não estamos colocando aqui isso como, né, é um assunto bastante complexo, só nesse a gente pode ter uma palestra inteira, né? Mas essas diferenças acabam causando conflitos para o jovem. Então, essas questões dele se entender, ele buscar o que ele quer, muitas vezes também os pais tentando corrigir problemas dos filhos, né? Questões, né, de comportamento também geram conflitos. Então, isso é normal. Então, esses sentimentos que a gente vem falando começam a surgir nesses momentos. Outro ponto, e aqui é mais para os pais, que a gente tem que tomar muito cuidado com aquela questão, não, eu dou toda a liberdade para o meu filho fazer o que ele quer. Só que a gente tem que tomar cuidado quando essa liberdade não é uma negligência, né? Uma falta de preocupação com o filho. Não, ele que sabe. Não, ele precisa de acompanhamento, ele precisa, né, de orientação. Ele não pode sair escolhendo tudo. Não é que ele não pode sair escolhendo tudo. Ele tem que ser orientado, por causa que ele está num processo. Ele ainda não tem todas as informações. Os pais estão ali para auxiliar. Então, tem que tomar cuidado nisso, que às vezes acontece numa suposta liberdade para a criança e para o jovem, às vezes os pais podem acabar negligenciando o seu compromisso da educação. Então, outras questões, a dificuldade de relacionamento do jovem, né, pode levar ao isolamento ou à fuga para as drogas, sexolatria ou crime. E isso em si só acaba gerando outros vários conflitos dentro da família. Então, essas situações, essas dificuldades, são situações normais, fazem parte do processo evolutivo nosso, né? Elas são necessárias, algumas, claro, são até necessárias, esse processo de evolução, de melhoria, né? Para o espírito poder evoluir. E também a gente tem que entender que mesmo quando muitas vezes os pais não conseguem dar toda assistência, a providência divina procura de N formas também auxiliar ao jovem nisso. Como isso? Muitas vezes através de outras pessoas que a espiritualidade procura em diversas outras pessoas. Muitas vezes é o irmão, é o tio, é o avô, é um professor, é um vizinho, são outras pessoas que acabam oferecendo a assistência necessária para esse jovem enfrentar essas dificuldades que ele está tendo, né? Então, isso faz parte, é normal, né? A solidão, então, na juventude, o que acontece? E aqui é um ponto bem que nem sempre é só na juventude, acontece com os adultos também,
que muitas vezes, com a enormidade de tarefas a se desempenhar, pode nos levar a sentir robotizados, cada vez mais mergulhados nas armadilhas e prisões materiais. Então, isso acaba nos levando a uma certa... tão preocupado com tanta coisa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquele outro, eu tenho isso, e eu já tenho que cuidar porque amanhã tem mais não sei o quê, então a gente fica tão ligado no fazer, parece que a gente virou um robozinho, fazendo tudo. E isso pode levar, muitas vezes, a esse sentimento de solidão. Então, a gente nem sempre percebe isso, o quanto isso está nos prejudicando, mas é algo que vai acumulando no nosso inconsciente, e acabando gerando um sentimento de aflição, o sentimento de aflição, perdido, caminhando no vazio. Então, o sentimento de, como se estivesse perdido, caminhando no vazio. Então, muitas vezes, isso é uma consequência dessa questão da robotização, do dia a dia. Então, nos momentos de profunda tristeza, de melancolia, de depressão, muitas vezes se tem o desejo de crescimento, de buscar uma evolução, mas a todo momento a gente é direcionado a interesses e ilusões mundanos. Então, essa questão do dia a dia nos leva, muitas vezes, é a dificuldade que a gente tem nesses momentos mais difíceis de procurar algo que vá nos ajudar, que vai nos levar. A gente vou procurar uma rede social, nos leva, muitas vezes, muito mais a questões mundanas do nosso dia a dia, do que efetivamente algo que vá nos auxiliar. Então, muitas vezes se procura, principalmente os jovens, se preencher esses espaços com distrações ou máscaras sociais. Então, são outros problemas que acabam ocasionando disso. E aí que vem o grande problema, nos casos extremos, onde é que não consegue lidar com tudo isso, muitas vezes eles buscam pelo isolamento social ou até o desinteresse pela própria vida. Então, essas situações, elas precisam ser entendidas e superadas, com uma busca pela educação integral do corpo, da mente e do espírito. Então, são os 3 pontos que têm que ser trabalhados, para que a gente consiga procurar uma saúde integral. Então, quando os jovens passam por esses momentos realmente extremos, que são normais, que nem a gente falou de acontecer, eles necessitam de muito amor e muito carinho, para assimilar que a vida é o maior presente dado por Deus. Então, não é um momento, muitas vezes, de sair nas cobranças, de querer saber o porquê. Tem os momentos certos, de se procurar isso. Então, são os desafios que se tem, e a gente tem que estar atento a isso. Continuando, então, um outro ponto para a gente avaliar são as vidas e os valores. O que tem valor para mim? O que é importante na minha vida? A partir do momento que a gente começa a analisar aquilo, na realidade, não é quando a gente começa a analisar. A partir das coisas que a gente valoriza ou desvaloriza, surge um conceito que é chamado de escala de valores. Todos nós temos a nossa escala de valores, seja mesmo a gente se dando conta disso ou não. A gente forma essa escala através de diversas questões, baseado no nosso lar, no berço, formação religiosa, política, formação econômica, relacionamentos saudáveis ou os relacionamentos doentios, inclusive as próprias tendências que nós trazemos como espírito de outras encarnações. Então, a partir disso, a gente vai criar essas escalas de valores. E por que essa escala é tão importante? Como é que essa escala entra em ação no nosso dia a dia?
Por exemplo, se a gente pegar uma pessoa que valoriza muito dinheiro, o que vai acontecer na prática com essa pessoa? Se ela tiver que ajudar alguém, ou ter alguém para ajudar, mas espera aí, quanto é que eu vou ganhar com isso? Que o mais importante para mim é o dinheiro, não se eu estou, até eu posso ajudar o outro, mas eu tenho que ganhar alguma coisa com isso. Eu vou ir viajar, bom, eu tenho que levar uma coisinha para mim vender lá, e vou trazer uma coisinha para vender aqui. Muitas vezes eu estou mais preocupado com o que eu vou ganhar do que efetivamente aproveitar essa viagem. Agora, uma pessoa, por exemplo, que valoriza a educação, ela vai colocar todas as cartas delas na educação, dos entes, dos familiares dela e de todas as pessoas que ela goste. Então, a gente começa a ver que a gente tem que começar a prestar atenção naquilo que a gente valoriza, porque aquilo que a gente valoriza vai ter direta influência nas nossas atitudes, em quem nós somos, em como nós agimos. A gente precisa estar muito atento para esses valores e o que as coisas representam para nós. Há coisas que nós valorizamos que, perante a lei de Deus, não são tão valiosas assim, são desvalorizadas. E também há coisas que nós desvalorizamos que têm um valor incrível perante a lei de Deus. Então, muitas pessoas acreditam, eu sou assim e não adianta, eu não vou mudar, eu sempre valorizei isso, só que a gente sabe que como espírito não é assim, todos nós temos a capacidade de evoluir, de mudar, de modificar. Então, toda vez que a gente puder pensar um pouco a respeito daquilo que a gente valoriza, o que é importante para nós, e às vezes nos darmos conta, porque a gente valoriza muitas coisas e a gente não se dá conta que aquilo a gente valoriza. E tem coisas que são boas e tem coisas que não são boas. E aí que vem que é importante a gente analisar, para a gente se dar conta que eu estou valorizando muito certas coisas que não são boas, né? Talvez, eu não preciso valorizar, dinheiro é ruim, eu não posso valorizar o dinheiro. Não é que eu não preciso tem a sua função, só que daqui a pouco não precisa ser o número 1 da minha lista. Poderia ser o 4, 5, 6, eu poderia pegar outras coisas mais importantes e subir nessa lista. Então, por isso que é importante da gente tentar se conhecer, tentar entender o que é que a gente valoriza, para que a gente possa refletir um pouco mais a respeito e tentar buscar formas de valorizar coisas que sejam mais importantes, mais alinhadas principalmente com a lei divina, porque tudo aquilo que a gente buscar que for contra a lei de Deus vai acabar nos trazendo, não vai nos trazer a felicidade. Então Jesus já falava, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Bom, os conflitos existenciais, então, uma das coisas mais comuns no ser humano é a insatisfação. Não é necessariamente uma coisa ruim, porque muitas vezes a insatisfação faz com que a gente evolua, em alguns pontos, se a gente analisar de um aspecto positivo a respeito. Mas essa insatisfação nos acompanha há muito tempo, mas acaba gerando muitos conflitos dentro de nós, nas mais variadas intensidades. Então, exemplos de grandes conflitos que a gente tem, a preguiça, a raiva, medo, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, violência, drogadição, alcoolismo, estresse, fobias, onde tem diversas questões no nosso íntimo, Só que é muito importante a gente refletir sobre esses conflitos, porque tem certos conflitos, tudo bem, ele é uma coisa ruim, mas não é uma coisa, eu tenho medo de uma coisa, tudo bem, eu tenho receio daquilo ali, mas eu tenho um medo que me paralisa, que eu não consigo mais fazer nada. Peraí, isso é uma coisa com uma intensidade muito alta. Então, muitas vezes, esse é o momento que a gente precisa de um apoio, de uma ajuda para enfrentar esses conflitos. E, para isso,
a gente muitas vezes precisa também de uma ajuda profissional, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, né? Temos também na Casa Espírita atendimento fraterno para procurarmos, porque muitas vezes certas dificuldades não vai ser, a gente precisa desse auxílio, né? Porque sozinho muitas vezes a gente não tem a força para conseguir vencer tudo. Claro que nós temos conflitos do dia a dia, cotidianos, né? Eu vou, né? Coisas simples do dia a dia que, ok, são coisas simples de resolver. Agora sim, a gente tem coisas de uma ordem muito mais grave, né? Coisas que existe uma resposta muito mais séria da nossa parte e uma busca por uma solução, né? Porque a gente sabe que certos conflitos, certos problemas podem ter graves consequências, né? E a gente tem que tratar aquilo como um problema grave, porque eu posso, né, através da minha atitude, estar prejudicando outras pessoas. Então, o vazio existencial. Sendo uma motivação real para a nossa existência, criamos um vazio sem uma motivação para a nossa existência, a gente acaba criando um vazio dentro de nós. A gente tenta muitas vezes fugir para o alcoolismo, para o sexo, ou tombamos para a depressão, muitas vezes sem esse objetivo. Também nos regueamos para comportamentos impróprios, né, como a busca pela glória efêmera, pelo poder, né, pelo dinheiro, pela posse. Com o tempo, se dá conta que o poder e a glória continuam permitindo um vazio interior, não nos preenche aquilo, né, pois se satura com a rapidez das novidades. Também se procura muitas vezes nas questões sexuais, só que elas também, as compensações dessa natureza, elas são frustrantes e ligeiras. E costumadamente encontramos pessoas que dizem ter, e aqui entre aspas, elas têm tudo, né? Tem dinheiro, tem família, tem beleza, tem inteligência, tem poder, tem saúde, tem tudo isso reunido no mesmo momento. E mesmo assim, elas não são felizes. Isso é uma coisa muito forte, porque às vezes a gente procura uma dessas coisas, achando que isso vai nos trazer a felicidade. Como que pessoas que têm tudo, entre aspas, do nosso mundo material, não são felizes? Aí nos vem a resposta que não é esse que é o objetivo nosso aqui. Isso não vai preencher o nosso vazio. Então, esse tudo não preenche o nosso vazio. Fica faltando um sentido na nossa vida, uma razão de sermos. Então, aí a gente vai para a necessidade do objetivo. Jesus nos propõe um reino de Deus e a sua justiça, elucidando que após isso, tudo mais será acrescentado. Então, se a gente estabelecer o mais importante, que essa nossa evolução, as demais aspirações vão chegar. O reino de Deus, ele se encontra na nossa consciência tranquila, no dever cumprido, compromissos bem conduzidos, objetivos delineados com acerto. Então, muitos aposentados e idosos depressivos se recuperam através do serviço ao próximo, da autodoação à comunidade, do labor em grupo, reinventando razões e motivos para serem úteis. Então, está aí alguns exemplos. Não vamos ter aqui a resposta para todos, né, para cada um, mas são caminhos que a gente busca procurando que valores mais alinhados com a lei divina. Isso vai conseguir nos trazer, preencher um pouco mais esse vazio do nosso íntimo. Então, agora sim, a gente, chegando para as nossas considerações finais, relembrando algumas questões que a gente viu, a juventude ela tem diversos desafios, né? Ela traz muitos desafios, mas é preciso se dedicar tempo, né? Agora falando para os pais, se dedicar o tempo, atenção e muito amor para auxiliar, especialmente nos momentos mais difíceis, né?
Então, é uma tarefa que não é fácil, mas os pais, eles não estão sozinhos, porque a gente sempre tem uma equipe espiritual, a gente tem o benfeitor, né, tem uma série de espíritos que estão interessados com a evolução, com o avanço desse irmão que está passando por momentos de dificuldades. Então, os pais nunca estão sozinhos. E vamos procurar apoio, vamos procurar auxílio. Aqui no Ciranda, a gente tem o grupo de pais, aos domingos também, que ajudam, do grupo da família, né? Que nos ajuda muito a conversar a respeito desses temas, para que a gente possa aprender, né, mais e procurar, muitas vezes, um apoio para as dificuldades, que muitas vezes a gente não tem todas as respostas para o que fazer. Compreender a minha escala de valores vai nos possibilitar a fazer escolhas melhores, a gente entender o que a gente valoriza, vai possibilitar a gente ver o quanto que a gente está valorizando certas coisas. E quem sabe começar a mudar um pouco essa escala. Ver que a gente está valorizando demais as coisas que não deveriam ter tanto valor assim. Não é que a gente tem que eliminar todas. Algumas seria interessante, mas se eu não consigo eliminar aquilo da minha vida, quem sabe descer alguns degraus na importância, não ser o mais importante de tudo. Os conflitos existenciais, eles nos acompanham desde sempre, mas muitos a gente consegue vencer sozinho, são coisas diárias, mas em muitos casos a gente precisa de ajuda. A gente não consegue resolver tudo sozinho. Então não tem nada de errado eu admitir que eu estou com uma dificuldade, que eu não estou conseguindo vencer, que eu não estou conseguindo sozinho, às vezes eu já tentei diversas vezes e não consegui. Vamos procurar ajuda, vamos procurar apoio, seja na casa espírita, seja com um profissional da saúde, né? Vamos procurar, seja com um amigo, procurar um auxílio para enfrentar aquela dificuldade, para que a gente consiga vencer, porque a gente está aqui para isso, para que a gente seja melhor, para a gente enfrentar essas dificuldades. E os conflitos todos nós temos. A gente está aqui nessa vida para justamente vencer eles, para a gente evoluir e melhorar. Como andam os nossos objetivos espirituais, né? Então, essa é uma outra pergunta para a gente se refletir. A gente tem tantos objetivos, muitas vezes materiais, né? Que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquele outro, mas espiritualmente, o que eu quero evoluir enquanto aqui? Que pontos que eu quero melhorar? E por último, então, para finalizar, Jesus ensina que podemos ser mestres de nós mesmos, deixando o silêncio interior e a serenidade nos ensinar. Não tenhamos medo da solidão ou qualquer ameaça. O espírito é imortal e Deus nos concede a encarnação para o progresso. A vida precisa seguir adiante. Nunca devemos desistir de viver. Então é isso que a gente tinha para passar essa noite. Agradeço a paciência de todos. E claro, quem quiser buscar um pouquinho mais a bibliografia, tem esse livro aqui, A Lei do Amor, do Iraci de Oliveira. Tem esse livro aqui do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção, também fala muito a respeito da questão do suicídio. Também alguns livros do Divaldo, Amor, Imbatível Amor e Conflitos Existenciais, além, é claro, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, agradeço mais uma vez a paciência de todos. Muito obrigado. Guilherme, pela fala, que Deus lhe abençoe e profundas reflexões para todos nós, com certeza. E assim, neste momento, todos envolvidos pelas energias benfazejas e salutares, que nos acolhe, que nos abraça, que nos conforta. Façamos a nossa prece íntima, rogando ao alto o amparo, a lucidez, a certeza do amparo que se faz em todos os momentos de nossa caminhada evolutiva. Gratos te somos, amado Mestre, por esta casa amorosa
que nos conduz, que nos consola, trazendo ânimo e fé para os nossos corações. E ao retornarmos para nossos lares, possamos levar as lições da noite para nossas reflexões íntimas, buscando em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, Mestre, aos benfeitores, mentores desta casa, ao nosso grande Deus, que nos acolhe e nos envolve em seu infinito e sublime amor. Gratidão por tudo. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus.